para o Estado da Bahia. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Retornando, então, ao comunicado de parlamentares, passa a palavra ao deputado Marcos Rogério, do PDT. Senhor presidente, nobre deputado Exalci, aqui do DF, a quem cumprimento pelo exercício da presidência, pela condução dos trabalhos, senhoras e senhores deputados, aos serventuários desta casa, aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Câmara, minha saudação especial. Estamos entrando, senhor presidente, na reta final de tramitação do Código Florestal Brasileiro no Congresso Nacional. Hoje está na pauta do plenário do Senado Federal a votação da MP 571 de 2012, resultado de um acordo firmado na comissão mista que fez análise prévia da matéria. Se não houver mudanças, a matéria segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Uma matéria importante para o Brasil, importante para o planeta. E todo o esforço torço para que essa sanção ocorra, pois o esforço parlamentar foi imenso para que construíssemos um Código Florestal bom para o Brasil e bom para os brasileiros, tanto na Câmara quanto no Senado. Esperamos agora que a presidenta Dilma Rousseff tenha sensibilidade para reconhecer o clamor do povo e das florestas e manter os acordos construídos neste Parlamento. Durante todo o debate do Código Florestal, o Congresso Nacional firmou posição no sentido de garantir condições para, por um lado, promover o desenvolvimento sustentável e, por outro, mostrar adesão consistente à proteção ambiental, que de fato é uma preocupação presente na pauta do agronegócio brasileiro e de todos os setores ambientais deste país. Conseguimos quebrar o cabo de força que existia entre ambientalistas e produtores e produzimos um texto equilibrado, bom para o Brasil, bom para os brasileiros. Um código que representa o amadurecimento deste Parlamento, o amadurecimento das ideias, na divergência, muitas das vezes acaloradas aqui, ao final chegou ao entendimento do que era indispensável para o Brasil. Não podemos mais ficar nesta situação de insegurança jurídica, que prejudica a todos. Precisamos de uma legislação que garanta condições para quem produz alimento e protege o meio ambiente com inclusão social. O agricultor brasileiro continuará a preservar mais de 60% de nossas florestas e a produzir alimento. O que ele precisa é de regras claras e segurança jurídica, o que na forma da legislação em vigor não representa, nem de longe, qualquer instrumento de segurança jurídica, é a conclusão que temos. O novo Código Florestal trará grandes benefícios para os nossos agricultores, especialmente, senhor presidente, os agricultores do meu estado, o estado de Rondônia, um estado altamente produtivo, um estado jovem com pouco mais de 30 anos, mas que hoje tem, na pecuária de corte de leite, mais de 12 milhões de reses naquele estado. Nós somos o maior rebanho per capita do Brasil. Somos o maior rebanho per capita do Brasil e contribuímos de forma decisiva com a produção de alimentos que abastece todo o nosso país. Então, esse código vem trazer segurança, não só para Rondônia, mas para o Brasil inteiro. Asseguramos o direito sobre as áreas consolidadas na matéria que seguiu para o Senado e que será votada, se Deus quiser, ainda hoje. Abertas nas décadas de 1970 e 80, quando era permitida e até mesmo estimulada pelo governo a supressão de 50% das florestas nas propriedades. Eu mesmo, senhor presidente, sou filho de Rondônia. Eu nasci naquele estado em 1978. Meu pai foi um dos pioneiros daquele estado. E quando lá chegamos, Vossa Excelência, que já passou por diversas vezes, conhece o meu estado de Rondônia, sabe da realidade daquele estado. E os nossos agricultores, os nossos pioneiros de Rondônia, quando lá chegaram, estimulados pelo próprio governo federal para desenvolver aquela região, à época, o chamamento era desenvolver, ocupar
para não entregar. Porque a Amazônia, naquela época, quem tem memória um pouco mais longa, se recorda que estava sob ameaça de intervenção internacional, de ocupação internacional. Era um território aberto, inclusive às especulações do setor externo. E o governo estimulou a ida de centenas, milhares e milhares de famílias para aquela região. Regiões, estados de vários cantos do Brasil, mandaram para lá os seus mais ilustres filhos. Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e tantos outros estados brasileiros foram ocupar aquele pedaço de chão que hoje nos orgulha muito, pelo seu desenvolvimento, pelo seu avanço econômico, social. É um estado realmente promissor. Mas naquela época, senhor presidente, é interessante a gente fazer essa menção aqui, fazer esse destaque aqui, que naquela época, quando o governo mandava essas pessoas para lá, essas famílias para lá, o governo dava a terra e fazia uma recomendação, aliás, uma imposição. Olha, ou o sitiante ou o ocupante da área fazia o desmatamento de pelo menos 50% da propriedade, ou ele não tinha direito ao título definitivo da propriedade. Era uma condição do governo da época para as famílias que foram ocupar aquela região do país. Os anos se passaram, o tempo passou, e hoje esses pais de famílias, estimulados por um governo, estimulados pelo Estado brasileiro, são tratados, na verdade, como se fossem criminosos. São tratados como se fossem alguém que cometeu o pior crime da face da terra. Agora vejam os senhores, foram estimulados pelo governo, foram estimulados pelo Estado brasileiro, fizeram o que foram mandados fazer. Mas à medida que o tempo passa, a legislação muda, é melhorada, é ampliada no sentido da proteção ambiental, e agora quem cumpriu uma obrigação é colocado no rol dos criminosos, é colocado no banco dos réus, é levado para a cartilha dos institutos de proteção ambiental como criminosos, como os inimigos da Amazônia, como os inimigos do planeta. E durante muitos anos, esses trabalhadores, esses pais de famílias, esses homens e mulheres que ocuparam aquela região com força, garra, determinação, enfrentando à distância as estradas precárias da época, enfrentando a malária, muitos deles perderam membros de suas famílias naquela região, hoje são tratados como criminosos. A pergunta que fica é: se pratica justiça ao tratar esses pioneiros da maneira como estamos tratando na atualidade? O Estado brasileiro é um do seu começo ao seu término. Nós não temos dois estados porque vivemos um momento e hoje outro. A segurança jurídica está justamente nessa sequência. Ou nós entendemos isso para entendermos o alcance da segurança jurídica, ou então nós não somos um Estado verdadeiramente Estado democrático de direito, onde deve prevalecer a lei, o império da lei. Agora, a lei, inovada no tempo, não pode retroagir para punir de forma, especialmente no aspecto criminal, quem cometeu ato que do ponto de vista atual é ilícito, na época, sob o manto da proteção do próprio Estado. Então, senhor presidente, a fala que faço nessa tarde hoje é apenas para fazer um registro, porque muitas das vezes a gente vê dezenas de parlamentares vir a essa tribuna e criminalizar trabalhadores, como se fossem eles verdadeiros criminosos, mas que não conhecem a história, mas que não conhecem a Amazônia, porque quem conhece a Amazônia sabe diferenciar as regiões. Nós temos dentro da Amazônia várias realidades. Nós temos áreas da Amazônia que são absolutamente produtivas. Terra parecida com a terra do Paraná, que é muito produtiva, e temos outras áreas que não são terras produtivas, não é boa para o plantio, para o cultivo das plantações agrícolas. A Amazônia tem essa diversidade. Então não se pode colocar no mesmo pacote situações diferentes. E há que se respeitar a história de toda uma região. E há que se respeitar o que fez o Estado brasileiro nas décadas de 60, 70 e 80. Porque muito do que nós temos lá hoje é consequência das investidas do próprio Estado, do próprio governo naquela época. Então, quando eu trago esse relato a essa tribuna hoje, o faço para dizer da justiça que nós, enquanto parlamento brasileiro,
estamos fazendo, não só com a região amazônica, mas com todo o Brasil, ao aprovarmos essa matéria que por anos tramitou nessa casa, o Código Florestal Brasileiro, que foi criticado duramente, mas que esta casa, e aqui, respeitadas as divergências, ao final se chegou a uma proposta equilibrada, decente e altamente segura para as necessidades do Brasil. Aqui não venceu a posição dos agropecuaristas, do setor produtivo ou dos ambientalistas. Aqui venceu a proposta que interessa ao Brasil. E que interessa ao Brasil sob dois aspectos. Interessa ao Brasil sobre o aspecto da proteção ambiental, a conservação do meio ambiente, mas que interessa ao Brasil também sobre o aspecto da produção de alimentos. A nossa balança comercial vem tendo superávit nos últimos anos, graças ao setor produtivo, é bom que se diga e com ressalte. Seria muito diferente se nós não tivéssemos tantos entraves para se produzir no Brasil. Nós temos sim que cuidar do meio ambiente. E quem mora na Amazônia hoje tem muito mais consciência do que quem mora em outras regiões do país. Quem mora lá é a Amazônia de verdade, tem consciência do seu papel. Hoje, o que aconteceu no passado foi estimulado pelo próprio Estado brasileiro. Então não se pode tratar atualmente quem no passado fez algo que o Estado impôs que o fizesse. Então esse código, essa proposta, ela na verdade é um avanço extraordinário. Asseguramos nessa matéria também o direito do manejo na reserva legal e a possibilidade de venda ou compra de servidão ambiental para compor a reserva legal, isso aqui desde que dentro do mesmo bioma. Portanto, levando em conta todos esses fatores, é que defendo com convicção a sanção integral pela presidente Dilma Rousseff do texto final do Código Florestal. E repito, esse é o código do equilíbrio, do bom senso, código que exprime a vontade do povo brasileiro representado neste Parlamento Federal. Somos um patrimônio ambiental, sim, mas somos também um grande patrimônio de alimento para o Brasil e para o mundo. E desse patrimônio, senhor presidente, nós não abrimos mão, porque nós entendemos a sua importância, sobre os dois aspectos, sobre o aspecto ambiental, que é fundamental, que é indispensável, que temos consciência da sua importância, mas também somos um patrimônio na produção de alimento, na produção de riquezas para esse Brasil e que abastece boa parte do planeta. Eram as observações que eu gostaria de fazer nessa tarde, senhor presidente, agradecendo a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Encerrando o comunicado de parlamentares e entrando em breves comunicações, passo a palavra à deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Senhor presidente, o deputado Assis Carvalho já se discorreu bastante sobre o discurso da presidenta Dilma Rousseff hoje na Assembleia Geral da ONU. E acho que ao escutar o discurso da presidenta, todos nós e todas nós nos sentimos mais brasileiros e brasileiras. É resgatar e